Afinal de contas, o que é um podcast? Se esta é uma pergunta que já te passou pela cabeça, eu espero neste pequeno vídeo ajudar a esclarecê-la. O meu nome é Xavier Costa, eu sou um podcaster, ou seja, alguém que tem podcasts, alguém que é o responsável por um ou vários podcasts, no meu caso, por mais do que um podcast, e neste vídeo muito curto venho ajudar-te a esclarecer um pouco o que é afinal um podcast, para que é que serve, como é que pode ser construído e executado. Bem, um podcast é, digamos, uma espécie de um programa estilo rádio, só que não é, pode ou não ser em direto, ou pode ser remoto, e normalmente é usado, é ouvido ou visto pelas pessoas nos computadores, nos tablets, nos telemóveis, etc. Portanto, é um programa que é difundido pela internet. Um, e pronto, um podcast como eu estava a dizer, é um programa estilo rádio, é um meio muito flexível de transmitir ehm, informações, de falar sobre as tuas paixões, de entrevistar as pessoas, etc, etc. Basicamente, ou praticamente, não há limites para aquilo que podes transmitir num podcast. E podes começar por equipamento tão simples como aquele que eu tenho aqui agora. Tenho um microfone, já é um microfone com alguma qualidade, mas nem sequer precisas disso. Podes usar, claro que a qualidade vai se ressentir, mas podes usar o microfone dos teus fones, o microfone do teu próprio computador. A minha câmara com que eu gravo os podcasts é a do próprio computador. Um, e tanto podes fazer em formato vídeo ou formato áudio. Para qualquer uma destas opções, tens várias opções, várias plataformas, vários meios de alojares e divulgares o teu podcast. Na grande maioria, consegues fazê-lo gratuitamente. Há plataformas pagas, mas a grande maioria gratuitamente consegues fazê-lo. Em vídeo não dá para fugir aqui ao nosso YouTube, a melhor plataforma para alojar podcasts em formato vídeo, não só pela simplicidade, como pela capacidade de distribuição, a capacidade de fazer a tua mensagem chegar a mais pessoas, e depois o formato áudio, o formato pelo qual de facto os podcasts começaram. E aí também a sugestão, e é apenas a sugestão, é que utilizes agora era o Anchor, era uma plataforma, a melhor plataforma do género, e agora foi adquirida pelo Spotify, e agora chama-se Podcasters by Spotify. E é gratuito, consegues alojar os formatos áudios e depois consegues divulgá-los. E como digo, como eu estava a dizer, um podcast não é mais do que um programa estilo rádio, com a vantagem de que podes falar do que quiseres, no tempo que quiseres e com as pessoas que quiseres. Os teus ouvintes subscrevem depois os teus programas do teu podcast e recebem-no ou diretamente nos dispositivos ou então consultam-nos na internet. A grande maioria dos carros já tem conexão quer com os Android, quer com os sistemas iOS, e inclusive o carro é um dos locais onde já se ouve muito os podcasts durante as viagens. E os podcasts podem ser individuais, em que estás tu a falar, como eu estou a fazer aqui agora, eu a falar sobre um tema qualquer. Podem ser podcasts compartilhados, em que tens outra pessoa a falar contigo do mesmo tema. Podem ser entrevistas, podem ser género conversativo, em que tens outra pessoa e vais mais entrevista ou mais conversa conforme tu te sentires mais à vontade e ser aquilo que queiras falar com outra pessoa, e os temas são infinitos. Quer de paixões, quer de hobbies, há N podcasts, por exemplo, criminais, de investigação, jornalísticos, ou se tiveres o teu negócio, o podcast pode ser uma ótima forma de te divulgares a ti e ao teu negócio. Se não gostares de aparecer em vídeo, faz só em áudio. Se te sentires à vontade em frente à câmara, perfeito, dá-te mais amplitude, dá-te mais alcance no teu podcast, mas basicamente o podcast é um sítio, um local onde podes falar daquilo que gostas e daquilo que achas que pode ser interessante. Ok? Há sempre alguém com os mesmos gostos do que tu, há sempre alguém disposto a ouvir aquilo que tu tens para dizer. Há também aqui uma vertente muito importante de perceberes o tipo de podcast que fazes, se é um podcast que tem ou não uma janela temporal,
certo? Ou seja, imagina, eu tenho um podcast com outra pessoa em que falamos de futebol praia, o Pé na Areia, se quiseres consultar, em que fazemos quer a análise, quer a antevisão das jornadas do futebol praia em Portugal. E naturalmente, o que vale para esta semana, na semana seguinte, deixa de ter sentido ouvir-se, porque estamos a fazer a análise ou a antevisão de algo que já passou. Ou podes ter podcasts, como eu tenho também um outro, que é o Bola de Saída, em que eu tenho conversas com pessoas ligadas ao desporto e essas conversas podem ser ouvidas hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, que continuam naturalmente sempre atuais. E, portanto, para resumir tudo isto que eu te queria transmitir, podcast, programas de rádio, áudio ou vídeo, ou as duas coisas, como é óbvio, não é? Um, com ou sem convidados, onde tens liberdade para falar daquilo que quiseres falar. Se tiveres alguma questão que não tenha ficado esclarecida neste vídeo, por favor, utiliza aqui os comentários abaixo, coloca a tua questão, coloca a tua pergunta e eu garanto-te que vou fazer o meu melhor para te conseguir responder. Espero que tenha dado alguma ajuda a esclarecer o que é um podcast. Vê estes dois exemplos nos quais eu participo, porque mais facilmente vais perceber aquilo que eu estou a falar. Até ao próximo vídeo. Muito, muito obrigado por teres estado desse lado.